Queria que você, mais uma vez, com a sua Bíblia aberta, no livro de Josué. Livro de Josué. Hoje pela manhã nós estivemos ali em Poá, nós tivemos um culto muito lindo ali, hoje pela manhã. O pastor Marcelo está pregando agora à noite lá. A igreja lá ficou muito aconchegante, muito abençoada, muito gostosa de se estar nela. Graças a Deus as coisas estão se ajeitando lá, gente, de uma maneira muito bacana. Devagar nós tivemos o nosso primeiro culto de quinta-feira lá. Por causa desse momento que nós estamos vivendo lá, nós estamos iniciando a igreja em Poá. Então nós estamos tendo cultos lá às quintas-feiras à noite, aos domingos pela manhã e aos domingos à noite. Então são 3 cultos pela semana lá. E na quinta-feira passada foi muito assim, foi muito abençoador. O pastor Alex nos deu notícias, né? Porque ele esteve pregando lá e foi assim muito abençoador. Tínhamos lá alguns visitantes na igreja. Eu convidei 2 amigos que eu jogo futebol com eles. Eles não são da igreja, não são convertidos, não têm. E eles foram e eles me passaram uma mensagem: cadê você, meu amigo? Porque eu tive um imprevisto, não pude estar lá. E eles estavam, né? E eu tive que pedir perdão. Poxa vida, me perdoem, porque eu não estou aí para recepcioná-los, para estar do lado de vocês. Me perdoem mesmo. E foi assim muito bacana saber que aqueles amigos estiveram lá. E se você tem amigos em Poá, você já pode indicar que tem um lugar bom lá para eles receberem uma boa palavra, para eles comerem de uma boa palavra. Eu não estou falando da gente evangelizar crente, não, gente. O crente está na igreja. O crente está lá na igreja dele, tem que estar lá. Hoje pela manhã lá eu falava sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Eu falei sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Jesus falou em Atos 1:8, né? E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês ser-me-ão testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E ali a gente traçou ali uma palavra, e eu vou resumir para você rapidamente aqui. Nós traçamos uma palavra sobre Jerusalém, sobre Judeia, sobre Samaria e sobre os confins da terra. Jesus falou que queria fazer de você uma testemunha em Jerusalém. O que representa Jerusalém? Jerusalém representa a igreja que você está, o lugar que você está. Jerusalém representa o lugar da bênção, e neste lugar você foi chamado para dar testemunho. Na igreja que você congrega, na igreja que você está, na igreja que você faz parte, você foi chamado por Deus para dar testemunho, e você vai dar um bom testemunho à medida que você for cheio do Espírito Santo. Depois nós falamos que você tem que ser uma testemunha em Samaria. Samaria é onde estão os crentes e os não crentes. Samaria é a terra, aliás, a Judeia, né? A Judeia é onde estão os crentes e os não crentes, e os crentes de outras denominações, e nós somos chamados a ser testemunho na vida de outros crentes também. E Jesus enche você do Espírito Santo para você ser uma testemunha viva do poder dele. Depois Samaria, vocês serão testemunhas em Samaria. Samaria representa a terra dos inimigos. De Samaria estavam os samaritanos. Os samaritanos eram considerados inimigos dos judeus. E Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria. Ali vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão mostrar o meu poder na vida de vocês. Vocês vão mostrar a transformação que há na vida de vocês. Vocês vão mostrar a nova vida que eu vos dei. Vocês vão revelar a Samaria o poder do meu Espírito que está na vida de vocês. E depois nós falamos ali sobre os confins da terra. Deus quer te usar onde Ele tem plantado você. Eu estou resumindo aqui em 5 minutos, que preguei em quase 50. E nós tivemos um mover do Espírito de Deus ali muito lindo. Muito lindo. E a pergunta que eu fiz ao povo lá, eu posso fazer para você que está aqui. Que esse resumo aí já dá para você entender que você foi chamado para ser uma testemunha. E você não vai ser testemunha se você não se deixar encher pelo Espírito de Deus. Você não vai ser novo, você não vai ser nova, você não vai vencer a carne, não vai vencer o pecado, você não vai vencer as coisas do mundo se você não se encher do Espírito Santo. E o Espírito Santo está à sua disposição
O Espírito Santo está desejoso para te encher. O Espírito Santo está desejoso para fazer você transbordar da presença dele. O Espírito Santo está desejoso de fazer isso. Só depende de quem? Só depende de você. De você aceitar aquilo que ele lhe tem como proposta. Então, ser uma testemunha viva. Você tem sido uma testemunha viva de Jesus? Você tem se enchido do Espírito Santo? Você tem revelado Jesus por onde você passa, por onde você está, onde você chega? Quando as pessoas observam você, elas veem Jesus na tua vida e elas falam: olha, esse é homem de Deus, essa é mulher de Deus, esse é cheio de Deus, essa é cheia de Deus. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, é hora de você se apresentar no altar de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui como vaso vazio, enche a minha vida, enche o meu coração. Amém? Eu podia pregar sobre isso com você, mas o meu coração está desejoso de ler esse texto e de meditar um pouco sobre as Escrituras com você. E eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, para você perceber o que Deus quer falar ao nosso coração hoje. Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, diz assim: Ei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e seja corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Que texto, gente. Que palavra de incentivo Josué recebeu da parte de Deus. E Josué recebeu uma palavra de incentivo, e Deus estava falando para Josué, em outras palavras: Josué, eu quero que você seja bem-sucedido. Eu quero, Josué, que você seja bem-sucedido. O desejo que eu tenho, Josué, é que você seja bem-sucedido. Eu quero isso para você. E Josué teve que entender que para que ele fosse bem-sucedido, ele deveria fazer o quê? Ele deveria ser forte, ser corajoso. Você vê aqui essa expressão: seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque o caminho teria espinhos, haveriam dificuldades, haveriam momentos em que ele seria desafiado, haveria momentos que ele teria que se voltar para Deus e se curvar e negar-se a si mesmo, e entender e fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Na nossa caminhada também, gente, no nosso andar, nós também somos desafiados. Somos desafiados. Somos desafiados. E para que você encontre um lugar ao sol, ou para que você encontre uma sombra, você vai precisar de coragem, você vai precisar de convicção. Você vai precisar de convicção e de coragem. E no caso de você como filho de Deus, você vai ter que entender que nessa caminhada você vai ter que prosseguir a cada dia, como disse Oséias, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Você vai, para que esse ser bem-sucedido que a Bíblia está falando realmente seja um ser bem-sucedido, porque para o mundo em que a gente vive, o que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido para essa sociedade, ser bem-sucedido para esse mundo capitalista que a gente vive, se resume em algumas coisas.
Mas o bem-sucedido que a Bíblia fala envolve a tua vida com Deus, a tua vida com o Senhor, a tua vida espiritual. Por isso Oséias, lá no capítulo 6, no verso 3, Oséias, ele faz um pedido ao povo e diz: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E foi isso que Deus falou para Josué aqui, quando Deus falou para o Josué: Josué, eu quero que você observe o livro da lei, que você medite nele de dia e de noite, e que você esteja comprometido em viver aquilo que nele está escrito, para que você tenha sucesso, para que você seja bem-sucedido. Então, quais são os princípios de Deus para uma vida bem-sucedida? Quais são os princípios de Deus? Quais são as regras que Deus coloca para a gente ter uma vida bem-sucedida? Porque, gente, para uma vida bem-sucedida tem regra. Todo princípio tem regra. E nós estamos vivendo em um mundo, você já percebeu que você vive numa sociedade que ela detesta a regra? Todo mundo que vem com alguma regra hoje, ele é tido como conservador, como isso, como aquilo. E aí começa aquele discurso, que você já sabe. Começa aquele discurso de crítica. A ordem hoje, querer colocar as coisas em ordem hoje, gera crítica. Querer hoje andar de uma maneira correta, assusta. Querer hoje ser marido de uma só mulher, assusta. Querer hoje ter uma família abençoada, assusta. Querer hoje educar filhos à luz da palavra de Deus, assusta. Querer hoje falar sobre regras, assusta. E você encontra um monte de gente que se opõe, quando você diz: aqui tem regra, aqui tem um jeito de se viver, aqui tem uma maneira de se comportar. E isso faz parte. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no Éden, Deus colocou regra, sim ou não? Colocou. Qual foi a regra que Deus colocou? Vocês não vão tocar na árvore de conhecimento do bem e do mal. Só isso. E o homem não quebrou essa regra? E consequentemente, quebrando a regra, ele colheu frutos danosos para a sua vida. Todas as vezes também que nós seguimos a regra, e quando não seguimos a regra, estamos quebrando um princípio. E quando não seguimos a regra e quebramos um princípio, automaticamente alguma coisa não dará certo no nosso viver. Então hoje eu quero pensar um pouco sobre isso. Segundo a palavra de Deus, como que eu posso ter uma vida bem-sucedida? Como que eu posso ter uma melhor vida, ou uma vida melhor? Segundo a palavra de Deus, como que eu posso ter um casamento melhor? Como que eu posso ter uma família melhor? Como que eu posso ter um emprego melhor? Como que eu posso ter um ministério melhor? Como que eu posso ser, para as mulheres, uma mãe melhor? Como que eu posso ser um pai melhor? Para os filhos, como que eu posso ser um filho melhor? Então, é importante que observemos isso. Eu quero agora, nesta noite, falar um pouco sobre isso com você. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer dar certo. Todo mundo que está aqui quer ser bem sucedido, e não tem pecado nenhum nisso, gente. Isso é bom. Isso é uma ambição boa. Isso é uma ambição boa. Eu, na minha vida, eu vivo querendo ser um melhor pai, querendo ser um melhor esposo, querendo ser um melhor pastor, querendo ser um melhor cidadão, querendo ser uma melhor pessoa. Porque quando eu observo a palavra de Deus, e quando eu observo a vida de Jesus, eu vejo e eu percebo que o padrão é alto. O padrão é alto. A vida que Jesus nos propõe é uma vida para lá de abençoada, é uma vida abundante. E quando a gente então vai se comprometendo com esses princípios, a gente então vai alcançando esse lugar melhor. Volto a dizer para você que a ambição, ela é boa. A ambição é ruim quando ela é egoísta, mesquinha, miserável. Aí é ruim.
Mas quando a ambição é boa, então é bom. Como eu te disse, por que eu quero ser o melhor pastor? Se eu for o melhor pastor, consequentemente, eu vou tratar melhor você. Se eu tratar melhor você, não só eu estarei sendo beneficiado, como você também. Quando eu falo que quero ser o melhor pai, isso vai me beneficiar sim, e beneficiará também os meus filhos. Quando o filho diz eu quero ser um melhor filho, então você vai beneficiar a sua própria vida, porque sendo melhor as coisas serão melhores. Consequentemente os seus pais terão mais alegria em você. Então tudo aquilo que você quer ser melhor, se você quer ser o melhor empregado, você quer ser o melhor patrão, enfim, tudo isso daí vai trazer benefício coletivo. E eu percebo, gente, nos dias em que a gente vive, que parece que muita gente torce contra ela mesma. Alguém diz que vai fazer uma coisa boa, e as pessoas torcem contra a coisa boa que está se querendo fazer. Como é que eu posso torcer com uma coisa boa que está sendo feita? Como é que eu posso torcer para uma coisa que vai me fazer bem e dar errado? Eu não posso. Você está entendendo o que eu estou falando, que você é inteligente. Então, eu quero pensar sobre isso. Então, aquilo que a palavra de Deus me revela. A palavra de Deus me revela que uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender para ter sucesso, não desperdice oportunidade. Você está tendo uma oportunidade hoje, sabia? Você está ouvindo palavras que vão despertar em você alguma coisa. Palavras que vão incomodar você, que vão desafiar você. Porque, gente, uma das coisas mais fáceis na vida é a gente arrumar culpado para a nossa história. A coisa mais fácil na vida do ser humano é ele se vitimizar. Eu nunca gostei de ficar me vitimando. Dizer, olha, aconteceu isso por causa daquilo. Não gosto disso. Eu lembro da minha avó que dizia assim, o leite derramou, para de chorar. Luta agora para não derramar leite de novo. Não derrama leite novamente. Não faz isso. Minha avó, eu ouvi ela falar muito isso. A gente não tem que ficar chorando pelo leite que derramou. A gente precisa viver de uma maneira que a gente não derrame mais leite. E eu entendi o que ela estava querendo dizer. Meu filho, se conserta. Então, as oportunidades. Mateus capítulo 25, do verso 16 ao verso 19, ali a Bíblia nos conta que Jesus fala de talentos, né? Da parábola dos talentos, você lembra? Jesus deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para o outro, e deu 1 talento para o outro. Ele deu oportunidade para todo mundo. Diga, eu tenho oportunidade. Diga, eu tenho oportunidade. Você tem oportunidade. Você tem. O que diferencia as pessoas é o talento. Tem gente que tem mais talento que eu. Tem gente que tem 5, tem gente que tem 2, tem gente que tem 3. Jesus contou de 3 caras. Um que tinha 5, outro que tinha 2 e outro que tinha 1. O que tinha 5 talentos, o que ele fez? Ele aproveitou a oportunidade dele. Ele falou, quer saber uma coisa? Eu vou trabalhar, eu vou ralar, eu vou fazer o melhor e eu vou multiplicar esse talento. E ele pegou aquele talento e ele começou a trabalhar com aquilo. Ele começou a apanhar aquilo que Deus deu a ele como talento e ele começou a trabalhar. O que recebera 5 talentos, negociou. E aí ele granjeou outros 5 talentos. Já viu aquela expressão do cara que faz dinheiro? Já viu aquela expressão, dinheiro chama dinheiro? Mas dinheiro chama dinheiro na mão de um bom administrador. Porque não é na mão de todo mundo que dinheiro chama dinheiro, não. Tem gente que vai pegar dinheiro e vai jogar fora, porque não aprendeu a administrar. E aí a Bíblia diz que o que teve 2 talentos, da mesma sorte, o que recebeu 2 talentos, ele também foi lá e ganhou mais 2. O cara falou, não, eu vou aproveitar essa oportunidade. E oportunidade, gente, é sempre que aparece, sim ou não? Não.
Nós falamos da nossa igreja em Poá, não é? E alguém falou para mim assim: pastor, na pandemia vai abrir igreja? Eu falei: apareceu uma oportunidade. A gente tem todas as condições para fazer a obra lá? Não. Mas aí quando a gente começou a falar, Deus começou a tocar no coração de pessoas. Olha como Deus é maravilhoso. Deus começou a colocar no coração de pessoas: pastor, eu estou nessa. Pastor, eu quero abençoar com isso. Pastor, eu quero abençoar com aquilo. Pastor, eu quero abençoar com mais aquilo. E com todas as pessoas que abençoaram generosamente aquele lugar, nós ainda tivemos um investimento pesado. E investimento. Porque aquilo ali é um custo-benefício, gerará almas para a glória de Deus. Gerará edificação, consolação, exortação para a glória de Deus. E estamos trabalhando. E começamos a trabalhar. E elaboramos uma carta de evangelização que nós vamos distribuir ali em todos os lugares. E na carta de evangelização a gente está deixando bem claro: você que tem uma igreja e você frequenta ela e você está bem nela, fica nela e seja bênção lá. E se você deseja nos conhecer e desenvolver a sua vida entre nós, o Senhor Jesus está disposto a fazer algo lindo na sua vida. É uma carta que foi elaborada pelo pastor Alex. E agora nós vamos fazer a obra de evangelização lá. É a oportunidade, eu vou trabalhar com essa oportunidade. O que Deus deu para você como oportunidade? Porque às vezes, a gente fica querendo muito, né? Ah, se eu fosse o fulano de tal. Se você fosse o fulano de tal, você estava frito. Porque só Deus sabe o que o fulano de tal passa. Gente, uma das piores coisas na vida é você ficar olhando para a oportunidade dos outros e reclamando da sua. Porque às vezes é assim mesmo. E eu não estou fazendo nenhuma apologia ao egoísmo, muito pelo contrário. Porque geralmente, quando a gente olha para alguém, a gente olha sempre para alguém que está melhor do que a gente. E aí você olha para alguém que está bem melhor do que você, aí você começa então a dizer: ah, se eu fosse o fulano de tal, ah, se eu tivesse o carro que ele tem, ah, se eu tivesse a casa que ele tem, ah, se eu tivesse as oportunidades que ele tem, ah, se você tivesse tudo que ele tem, talvez você não conseguiria administrar. E nem eu. Então, não adianta a gente ficar olhando para os lados, porque a pior coisa na vida é a gente ficar olhando para os lados. Porque quando a gente olha para o lado, a gente perde a oportunidade de ver a oportunidade que Deus colocou na nossa mão. Quando o profeta foi visitar aquela mulher lá em 2 Reis, lá no capítulo 4, o que ele perguntou para ela? O que você tem na sua casa? Aí ela falou: eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. É isso que eu tenho. Então é isso que nós vamos usar aqui. E Deus apanhou aquilo e fez um milagre. Quando Jesus foi lá e ele multiplicou os pães e os peixes, o que aconteceu? Jesus perguntou: o que nós temos aí para dar para essa multidão? Ah, Senhor, tem um menino aí, tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para muita gente? Jesus falou: traz aqui. Ei, para pensar um pouco. Olha onde você chegou. Ponto. Olha onde você chegou. Ponto. Você chegou. Ponto. Como você chegou? Você tinha tudo para chegar onde você chegou? Como que você começou a ir para o lugar que você chegou? Você chegou com todo o recurso? Você chegou com todo o recurso? Não. Mas quando você foi aproveitando a oportunidade, e muitas vezes você pensou: não vai dar, e os recursos foram aparecendo, e Deus foi abençoando, e aí você chegou onde você chegou. Não é assim? Normalmente é assim. Mas esse é o testemunho daqueles que aproveitam as oportunidades. Aproveitam. Irmãos, gente que vive desperdiçando oportunidade não cresce. Porque o que tinha um talento, sabe o que ele fez? Ele ficou com medo e escondeu. Ele
teve oportunidade também, mas ele ficou com medo, ele escondeu o talento e consequentemente ele não produziu nada. Tem gente que não vai produzir. Por que não vai produzir? Porque não aproveita a oportunidade. Então, quer crescer, aproveita as oportunidades que Deus te dá. A oportunidade pode ser pequena hoje, mas irmão, essa oportunidade ela pode abrir portas para você, pode abençoar você. Tem gente que está querendo um empregão, mas antes do empregão chegar, às vezes é um empreguinho. Eu me lembro de uma determinada história que serve como ilustração. Diz que um determinado cara, ele foi na porta de uma empresa, naquele tempo que se entregava currículos ainda, né? E aí o rapaz chegou lá e apresentou o currículo dele, porque ele viu que havia uma vaga de trabalho lá. Mas aí o cara que analisou o currículo dele falou: olha, você é muito bem qualificado, e eu não acho que é uma boa você entrar aqui para trabalhar no que nós temos para você. Então não dá. Aí o cara saiu, o cara tirou a gravata, o cara arregaçou a manga, o cara voltou lá e falou assim: ó, eu quero a vaga desse emprego aí, porque eu já estou parado faz tanto tempo, eu quero fazer isso que vocês estão propondo aí. Aí o cara gostou dele e falou: ó, admitiram ele. Depois de 3 meses surgiu uma vaga naquilo que ele fazia, e aí ele já foi transferido para a vaga que ele fazia, daquilo que ele fazia, daquilo que ele era o profissional da área. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes você não tem aquele empregão. Às vezes é assim. Às vezes acontece isso. Aproveita as oportunidades. Ela parece ser pequena, mas aproveita ela. Quer crescer? Decida também pagar o preço da excelência. Pague o preço de fazer as coisas bem feitas. Você sabe aquela coisa da gente estar sempre fazendo as coisas de qualquer jeito? A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Então, seja lá o que você esteja fazendo, seja lá você remunerado pelo que você está fazendo, ou não remunerado, faz o melhor. Não faz de qualquer jeito, não faz de qualquer maneira. Tem que fazer do melhor jeito, tem que fazer da melhor maneira, como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, porque aí você vai ter expectativas boas dentro de você. Sabe por quê? Porque você não fez para homem, você fez para Deus. Quando a gente vive fazendo as coisas para os outros, aí a gente começa a ficar tristinho, bicudinho, bravinho. Por quê? Porque a gente está fazendo para os outros, e quando a gente faz as coisas para os outros, a gente fica decepcionado. Então a gente tem que fazer para Deus. Irmãos, eu já contei essa história para vocês. Eu sempre gostei de arrumação. A Neuma hoje me deu uma dura, falou para mim assim: Ronaldo, o que está acontecendo com você que você não está arrumando as coisas direito? Eu falei: mas o que eu não arrumei direito? Não, você foi jogar bola, você deixou a chuteira lá, você tem que guardar a chuteira. Ela me deu uma dura hoje. Pensa o quê? Também tomo dura, irmãos. Você pensa que é só você aqui, homem que está aqui? Pensa que a sua mulher só dá dura em você? A minha também dá em mim. E aí o que aconteceu? Eu era obreiro desta igreja, e eu já era obreiro integral. Eu tinha meus 18 anos e era obreiro integral. E eu me lembro sempre gostei de arrumação, então eu arrumei a igreja, arrumei todo o altar, e na minha visão estava tudo belezinha, bonitinho, lindo, maravilhoso. Aí o meu pastor chegou. O meu pastor chegou em mim e falou assim: quem que arrumou isso aqui? Aí eu, não sou bobo nem nada. Por quê? Porque está feio.
Negócio estranho, aquele negócio aqui, aquele outro ali. Aí eu olhei para ele, eu falei: o senhor quer que mude o quê, pastor? A gente muda. A gente muda. O que o senhor quer que mude? Aí ele falou: não precisa não. Deixa assim, depois a gente arruma isso. Aí nessa, o que eu fiz? Eu fui para o banheiro. E por que eu fui para o banheiro? Porque eu fiquei extremamente entristecido com aquilo. Eu esperava um elogio. Que bonito, você que fez? Eu era garoto, eu tinha 18 anos. Foi você que fez? Que bonito, hein? Que bacana. E aí eu fui para o banheiro, eu entrei, eu ajoelhei. Eu falei: poxa Deus, a gente faz as coisas, as pessoas não entendem e tal. Era mimadinho, sabe? Mas aí Deus vai formando a gente, né? Deus vai tratando com a gente tem que crescer. E às vezes Deus permite essas coisinhas para tratar com a gente. E aí, quando eu saí do banheiro, quem que estava entrando? O pastor. O pastor olhou para mim e falou: por que você está chorando? Não, eu não estou chorando não. Enxugando o olho. Não, não estou chorando não. Você está chorando por quê? Não é nada não, pastor. Aí chorei de novo. Aí ele me abraçou. Eu lembro até hoje, ele sempre me tratou como filho. Ele me abraçou e falou: eu vi que você arrumou lá. Estava bonito. Eu só falei para te provar. E você, Ronaldo, você não agiu certo. Tudo que você fizer, não faça para A, para B ou para C. Ainda que te critiquem, faça para Deus. Porque se você fizer para Deus, você não vai se abalar com aquilo que eu te falei. Porque você buscou fazer o melhor, e você fez o melhor. Eu estava provando você, eu estava vendo como que você reagiria àquilo. E depois de um tempo eu entendi, sabe por quê? O apóstolo Paulo fala que o cara que quer o ministério, ele tem que ser provado pelos homens, tem que ser provado, e se for aprovado, então ele vai ser levantado. E aí ele me abraçou, e ele foi um pai na minha vida, foi um referencial para a minha vida, mas a primeira pessoa que me ensinou isso foi ele. E ele disse para mim: seja dedicado, Ronaldo. Seja dedicado, faça as coisas como se você estivesse fazendo para Deus. Não se preocupa se ninguém está vendo. Faz em off. Faz, só faz. E deixa Deus te honrar, e deixa Deus te alcançar na curva. Porque uma hora Deus te alcança, meu irmão. Deus vai honrar o trabalho que você evidenciou ao nome dEle. Então faça como se você estivesse fazendo para Deus. Sabe por quê? Porque aí alguém vai te abençoar. Todos nós aqui, eu acho que a maioria de nós deve ter visto aquele programa que estava indo ao ar no Fantástico, onde o dono da empresa, eles faziam uma transformação nele, e ele ia para o meio, ele ia para o chão da firma, ia trabalhar lá entre os chamados peões. E ficava lá entre a turma. E eu me lembro de um programa, e depois o dono da empresa fazia uma entrevista com eles no final do programa. E eu me lembro desse programa como se fosse hoje, porque eu estava assistindo, e eu achei tão bonito a atitude do chefe, porque o patrão virava um empregado, né? E aí o patrão, como empregado, ele quis fazer uma coisa de qualquer jeito. E aí ele falou para o cara que era o chefe do setor, falou assim: mas o patrão não está vendo, a gente pode fazer aqui. Ele falou: não, eu não trabalho para o meu patrão, eu trabalho para Deus. Ele estava falando com o patrão dele, ele não sabia. Eu trabalho para Deus, eu não trabalho para homem, eu não faço nada para o homem, eu não faço absolutamente nada para o homem. Por que está cheio de gente desanimada na vida? Porque vive fazendo as coisas para o homem. E quem faz as coisas para o homem vive desanimado, porque faz para o homem. Quando a gente faz para homem, a gente faz biquinho, a gente fica mimado, fica triste, fica chateado. E aquele moço falou: não, a gente tem que fazer como se faz para Deus.
tudo que nós estamos fazendo aqui, a gente tem que fazer como se faz para Deus. Você tem que entender que aqui nessa empresa, tudo que você faz aqui, como se você estivesse fazendo para Deus. E aí no final do programa, o cara estava sentado diante do chefe dele sem saber de nada. O chefe olhou para ele, o chefe entrou em prantos, em lágrimas. E perguntou para ele: qual é o maior sonho que você tem na sua vida? Eu tenho um sonho, um desejo de fazer isso, fazer aquilo. Eu falei: então, eu quero dizer para você que eu, como patrão da empresa, eu vou proporcionar tudo isso para você. É isso que Deus faz com a nossa vida quando a gente faz as coisas para Ele. Chega uma hora que Ele vai te alcançar. Chega uma hora que a bênção dele te alcança de uma maneira. Quando você entende que você não está trabalhando para homens, que você não está fazendo nada para homens, você não está fazendo para o teu patrão, você não está fazendo para o seu encarregado, você não está fazendo para o teu chefe, você está fazendo para Deus. E leve isso para todas as áreas da sua vida. Você está fazendo para Deus. Então seja dedicado. Quer progredir, quer crescer, seja dedicado. Quer progredir, quer crescer, seja confiável. Você tem que ser confiável. Quem tem empregados que está aqui hoje? Qual é o empregado que você mais confia na sua empresa? Qual é a pessoa que demonstra para você que você pode confiar nela? Você quer ser bem sucedido? Você tem que ser confiável. Você tem que ser confiável. Você tem que fazer com que as pessoas confiem em você mais e mais. E se você ganhou a confiança de alguém, preserve isso. Preserve essa confiança. Se você alcançou o respeito de alguém, preserve esse respeito. Se você alcançou isso tudo são princípios de Deus, gente. Princípios que Deus nos ensina, princípio que Deus nos orienta. A gente precisa ser confiável. Você lembra de Maria? A Bíblia diz que Jesus olha para Maria e Jesus acha ela a mais agraciada entre as mulheres. E Deus confia tanto nela que Ele empresta o útero de Maria para gerar o filho dele. Olha que confiança! Maria era confiável. Maria era uma mulher que Deus podia confiar nela. E a grande pergunta é: Deus pode confiar em nós? Deus pode confiar em mim? Deus pode confiar coisas maiores a mim? Deus pode confiar porque eu vou ser fiel, porque eu vou ser um administrador fiel, porque eu vou ser um mordomo fiel? Deus pode confiar aquilo que eu estou sonhando para mim? Deus pode confiar a mim aquilo que eu estou tanto pedindo para Ele? Porque quem não aprendeu a ser quem não aprendeu a ser fiel no pouco, nunca será fiel no muito. É um princípio de Deus. Se você é fiel com meia dúzia, seja fiel, e você vai ser fiel com uma dúzia, e você vai ser fiel com 2 dúzias, e você vai ser fiel com 3 dúzias. A gente precisa ser fiel. Uma vez eu fui provado. Eu já contei isso para vocês. Eu e a Neuma, a gente foi fazer compra em um determinado mercado. Nós passamos o carrinho do mercado. Quando nós estamos colocando as coisas no carro, ficou uma carga de pilhas presa entre os carrinhos. E aí eu falei: não, essa carga nós não passamos no caixa. E aí eu peguei a carga e voltei lá no caixa. Quando eu voltei no caixa, eu voltei, entrei na fila novamente e tinha uma mulher na minha frente. Uma mulher com um coque bem bonito. Você já sabe de onde era. Um coque bem bonito. E eu falei para a caixa: moça, essa pilha eu não paguei. Aí eu ouvi a mulher falando bem baixinho: só voltou porque é barato. Aí eu falei para ela assim: quem é fiel no pouco é fiel no muito, irmã. Dá glória a Deus. Porque era crente. Voltou porque é barato. Quem é fiel com 4 pilhas é fiel com 12, minha irmã. O problema não é o valor, o problema é a atitude. O que eu quis dizer com isso? Eu sou perfeito? Que sempre eu acerto? Não. Eu só quis dizer
que a gente tem que ser confiável. Deus sabia que Maria podia vacilar. Deus sabia que Maria ia tremer na base. Deus sabia que Maria ia sofrer por tudo aquilo. E ela sofreu, mas ela foi confiável. E é isso que a gente precisa ser na vida, confiável. Marido que está aqui, sua mulher tem que confiar em você. Mulher que está aqui, seu marido tem que confiar em você. Filhos que estão aqui, seus pais têm que confiar em você. Pais que estão aqui, vocês têm que deixar os filhos confiar em você. Nós temos que nos tornar confiáveis. Para quê? Para que a gente faça o que? Isso é o preço da excelência, gente. Pagar o preço da excelência é fazer como se estivéssemos fazendo para Deus, com dedicação, com confiança, de sermos confiáveis. E uma outra coisa, quer ser excelente? Faça mais do que lhe pedem. Surpreenda. Surpreenda. É algo que a maioria não faz. A maioria faz o que pedem para ela fazer. A maioria faz o que pede. E nada mais que isso. Tem gente que eu tenho conhecido na vida que é uma bênção, viu? E é uma bênção mesmo. Porque às vezes você pede uma determinada coisa, a pessoa faz só aquilo. E ela está tendo a oportunidade de fazer um pouco a mais que aquilo. Ela está tendo uma oportunidade, ela está tendo essa oportunidade de fazer mais do que o mínimo. Você lembra quando Abraão, ele falou para Eliezer buscar uma noiva para o Isaac, você lembra? Você já leu essa passagem? Abraão chegou no servo dele e falou assim: eu quero que você vá e você busque uma esposa para o meu filho Isaac. Eu quero que você busque uma esposa. Aí o homem falou: beleza, eu vou para lá. E quando ele foi, ele preparou aquilo que ele ia levar, e ele levou um monte de coisa, levou um monte de presente, levou tudo. Chegando lá, ele fez uma oração. Chegando lá, ele falou: Deus, a mulher que se aproximar de mim aqui para dar água para os meus camelos, essa vai ser a mulher que vai lá para o filho do meu senhor Isaac. É essa mulher que eu vou levar para lá. E Senhor, que olha, me abençoa, faz com que ela seja da parentela de Abraão, meu Senhor. O cara fez mais do que Abraão pediu para ele. Fez mais. Ele foi excelente. E é isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente tem a oportunidade de fazer um pouco a mais, de surpreender, não é? Surpreender o outro lado, surpreender outra pessoa. É tão bacana quando a gente entende isso, gente. E a gente só faz isso quando a gente entende: eu estou fazendo para o próprio Senhor. Meus irmãos, eu viajei para a Bahia, e eu fiquei hospedado na casa do Bispo Júnior. Eu falei para ele: não, eu fico no hotel aqui, não tem problema. Não, eu quero que você fique em casa. Aí eles me separaram um quarto na casa deles. A maneira como ele me tratou, como a esposa dele tratou. E um dia estou comendo com eles na sala, assim, eles falam assim: pastor, esse é o mínimo que nós fazemos por um homem de Deus. O Senhor tem nos abençoado todos esses dias, com a sua presença, com as suas palavras, com seus ensinos. E nós estamos tendo o privilégio, a oportunidade de receber em casa um anjo de Deus. Olha que coisa bacana. E eu saí de lá e eles me surpreenderam. Porque quando eu fui embora, eles me abençoaram ainda. Eu fiquei na casa deles por 14 dias. Preguei em vários lugares lá. E quando eu fui embora, eles me abençoam ainda com uma oferta. Eles me surpreenderam. E é uma coisa bacana isso. Sabe? Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, pague o preço da excelência. Sabe? Pague esse preço. Seja dedicado, seja confiável, faça mais do que o mínimo. Ei, sai da zona de conforto. Às vezes a gente está muito acostumado, a gente quer ter uma vida muito sossegada. E não dá, gente. Às vezes a gente está na nossa zoninha de conforto, está bem ali, ó. Eu sempre falo, gente, é que nem garoto.
Eu falo isso lá em casa. Homem não tem que ficar dormindo até meio-dia, não. Só se ele trabalha a noite toda. Aí ele pode dormir até 2 horas da tarde, não tem problema. Mas ficar dormindo a manhã toda? Não pode. Não pode. Sai da zona de conforto, faz alguma coisa para o teu próprio bem, faz alguma coisa para você se elevar, para você crescer, para você desenvolver, faz alguma coisa para o teu próprio bem. Eu não sei o que, mas você tem que fazer alguma coisa para o seu próprio bem. Você lembra do jovem rico? O que Jesus pediu demais para ele? Ele falou que queria o reino de Deus. Aí Jesus falou para ele assim: cumpra os mandamentos. Aí ele falou: desde pequeno eu cumpro, religioso de carteirinha. E aí Jesus falou para ele assim, falou: ó, vai, vende tudo que você tem e faz isso. Aí o que o cara saiu? O cara saiu entristecido. Não é que Jesus queria que ele vendesse tudo para dar para os pobres, não. Jesus provou o coração dele e ele não teve capacidade de sair daquele conforto que ele estava e saiu triste. Jesus foi atrás dele? Não. Jesus não foi atrás dele, falou: oh, coitadinho de você, vem aqui, você não está entendendo o que eu estou te falando. Jesus não fez nada disso, não. Porque ele falou que vivia os mandamentos, mas ele não vivia os mandamentos não, porque ele estava cobiçando, e cada vez cobiçando mais, e de uma maneira egoísta. Deus não tem nada contra a riqueza. Você pode ser muito rico, você pode ter muito dinheiro, muitos bens, e você pode ser uma bênção com tudo isso. Jesus falou para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Falou para o outro: vem, toma a sua cruz e segue-me. O cara quis a cruz? Quis nada, queria conforto. Tem gente que só quer conforto. Mas às vezes, para você ter conforto, você tem que ralar muito hoje, para ter conforto mais tarde. Não é assim? E tem gente que vai trabalhar e não vai ter tanto conforto. A gente sabe disso. Mas tem hora, gente, tem hora para tudo. Tem hora para você sossegar o facho, ficar tranquilo, ficar na bênção. Tem horas que você vai ter que entender: essa é a hora do crescimento, é a hora de avançar, é a hora de trabalhar, agora é a hora de descansar. Então você vai ter que ter discernimento para os momentos da sua vida. Tem gente que quer poder, mas não quer orar. Tem gente que quer unção, mas não quer buscar Deus. Tem gente que quer conhecimento, mas não quer ler. Tem gente que quer bênção, mas não quer ir pelo caminho da bênção. Um dia um cara falou assim para mim: ai pastor, não vejo a hora de ir para o céu, porque lá no céu eu não vou trabalhar. Eu falei: vai, porque Jesus falou que ele trabalha, o pai dele trabalha, e se você for para o céu você vai trabalhar. Era possível o cara falar: então não quero ir mais. Tem gente que está desempregada há muito tempo, aí arruma um determinado emprego e fala: estou trabalhando demais. Eu falei: mas você não estava parado pedindo para Deus um emprego, rapaz? Eu já vi isso. Não tem conforto, gente. Às vezes a gente quer ficar lá no nosso cantinho, né? Tem medo de avançar, medo de ir, medo de dar um passo, medo de dar 2, medo de dar 3. E às vezes o que Deus está esperando é só você dar um passo, 2, e você meio com medo assim, Deus, pum, você vai. Aí você se anima. Sabe aquela coisa gostosa de Deus com a gente? Deus te dá um empurrãozinho assim: vai, meu filho, vai que eu vou te abençoar, vai que eu vou fazer coisa grande na tua vida, vai. É assim que Deus faz. Ou qual é a maneira, como que você vê Deus? Eu vejo um Deus que vibra comigo. Eu vejo um Deus que vive me incentivando: ei, coragem, Ronaldo, vai em frente, Ronaldo, levanta a cabeça, Ronaldo, esse tempo vai passar, essa tribulação toda vai acabar, e lá no fim, meu filho, você vai glorificar o meu nome. É assim que eu creio, é assim que eu vejo, é assim que eu observo as coisas. Tudo é transitório, gente. Vai passar. Olha para alguém aí, dá um olhar para ele e diz: ó, vai passar, porque tem que passar, porque faz parte, tudo passa. Sai da zona de conforto.
Aprenda a lidar com as mudanças. Tem coisa que muda, né? Mudou tanta coisa para a gente, não mudou, gente? A gente está até aprendendo ainda a lidar com essas coisas. Você já percebeu? Uma hora a gente está de máscara, outra hora baixa a máscara, ou tira a máscara e põe a máscara. Eu entrei no ambiente esses dias, meu Deus, eu estou sem máscara, e voltei, tive que colocar a máscara. E voltei pedindo desculpa ainda. Por quê? Porque a gente está uma bênção, a gente não sabe mais direito. A gente não sabe nem como cumprimenta mais, se é com a mão fechada, se é com a mão aberta, não sabe se abraça, se volta, se fica longe, se fica perto. A gente está vivendo esse tempo. É um desafio, é ou não é verdade? É um desafio. Uns levam mais a sério que o outro. Não é que o outro não leva a sério, ele leva a sério também, mas ele leva a sério de um outro jeito. É isso que está acontecendo. Há dias atrás eu vi duas pessoas da mesma fé, brigando por causa de vacina. Eu vou tomar, eu não vou, eu não vou. Toma lá, meu irmão. Vai ficar brigando por essas coisas, é consciência. Cada um toma, e tem que tomar mesmo a vacina. Eu sou a favor que tome. Se você tivesse 50% com uma determinada coisa para você viver mais, o que você ia fazer? Eu tenho certeza, eu vou viver. Sou bobo, pô. E mais, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Aprenda a lidar com as mudanças. A Bíblia diz que para tudo há uma ocasião certa, para todo o propósito do céu há um tempo certo. Então a gente tem que saber lidar com as mudanças. Às vezes as coisas mudam, elas mudam. Às vezes a gente está tão convicto de que alguma coisa vai acontecer, ela não acontece. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque senão a gente se acaba emocionalmente, senão a gente se acaba, a gente se deteriora, a gente fica machucado, fica ferido, e não é isso que Deus quer para a gente. Tem coisa que muda, tem relacionamento às vezes que o jovem entra e ele, olha, vai dar em casamento esse negócio, daqui a pouco não dá. Aí daqui a um tempo você gostou de outro, namorou outro, casou com outro. É assim a vida, ela muda, a vida é cíclica. As coisas vão mudando, gente. Mudam. E graças a Deus que mudam, né? Já pensou se não mudasse? Até a gente muda, irmãos. Eu mudei tanto, eu estava vendo as minhas fotos esses dias, eu estava mostrando para um amigo, pastor, você tinha cabelo pra caramba, né? Falei, tinha. E tenho. Essa semana eu cortei, porque estava grande. Cortar. Mas é assim. A vida muda, gente, as coisas elas vão mudar. Mas a gente tem que saber lidar com cada mudança, com cada momento, para você ter excelência na tua vida. Porque senão você não vai ter. Eu estou aprendendo a lidar com muitas coisas que mudaram. Eu tive que, esse tempo de pandemia, a gente gravou mais vídeo. A gente gravava, toda hora eu estava gravando, toda hora eu estava falando, toda hora eu estava me comunicando. Tem uma irmã nossa em Mogi que fala assim, pastor, a minha mãe ama te ouvir. Eu falei, mesmo? Que legal. E ela não é evangélica não, pastor, ela é religiosa mesmo, de carteirinha, e ela ama te ouvir. E ela falou que quer entrar no grupo de mensagens do Senhor. Ela ligou para mim e falou assim, sabe aquele pastor que fala toda hora? Eu queria entrar no grupo que você falou que ele tem. O pastor que fala toda hora. Olha isso, gente, o pastor que fala toda hora. Que coisa, né? Eu dei risada na hora que ela falou, achei engraçado. É assim que ela me vê. Aquele pastor que fala toda hora, aquele pastor que praga toda hora. Ainda bem que ela gosta de me ouvir. Mas eu tive que mudar algumas coisas. Então, eu quero que você entenda coisas importantes para o teu crescimento. Primeiro, nada acontece por acaso na sua vida. Tudo tem propósito, viu? Até as coisas chatinhas que vão acontecendo com a gente tem propósito. Agora, se você não entender o propósito das coisas chatas que acontecem na sua vida, as coisas chatas vão continuar acontecendo. Tem gente que vai viver no ventre da baleia a vida toda e não vai se arrepender. É cabeção, cabeça dura. Lembra do Jonas? Ele ficou só 3 dias no ventre da baleia. Aí ele falou, Senhor, me perdoa, eu vou para Nínive, pode fazer alguma coisa. Aí o peixe soltou Jonas para fora. Então entenda, nada acontece por acaso em nossa vida, tudo tem um propósito. Uma pessoa chegou em mim esses dias com lágrimas nos olhos e disse, pastor,
Se Deus sabia que eu iria sofrer tanto com essa situação, por que que isso está me acontecendo? Eu olhei para ela sem exatamente poder atender ao coração dela. Enquanto ela me falava e as lágrimas corriam da sua face, dentro de mim eu orava, eu dizia: Deus, fale com ela aquilo que eu não tenho capacidade de falar. É só o Senhor. Porque ela passou por uma situação muito triste. E eu falei: fique firme. Tire tudo quanto é lição que você puder tirar desse momento. Tire. Segundo, muitas vezes é preciso criar maneiras de lidar com as mudanças. E para isso você vai ter que ser criativo. Peça para Deus criatividade. Deus é um Deus que dá ideia, gente. Diga: Deus dá ideias. E quando Deus te der uma ideia, você sabe que quando eu vou dormir eu falo isso para Deus: Deus, eu vou dormir, me dá uma ideia enquanto eu estou dormindo. Às vezes eu pego um papel e caneta e deixo do lado do criado. É criado, não é isso mesmo? Criado, né? Que nome, olha, faz tanto tempo que eu não falo isso. E deixo lá do lado, sabe por quê? Porque se eu tiver uma ideia, eu marco a ideia no papel, porque senão no outro dia eu acordo e esqueço. Aí eu marco a ideia. Então Deus é um Deus que dá ideias. Deus pode dar ideias para você. Ideias abençoadas, ideias formidáveis. Outra coisa, na maioria das vezes é preciso você envolver pessoas nas mudanças que você está querendo. Principalmente quando se é casado e se tem família. Convida todo mundo para participar. O que você precisa, de repente, mudar na sua casa nessa época de pandemia? Tudo bem, nós estamos passando por ela. Talvez algumas coisas já até mudaram. Você sabe que o índice de separação e de divórcio nessa época aumentou muito. Você sabia disso? Por quê? Porque quem vivia mal passou a viver pior. E quem vivia bem passou a ter entreveiro. Porque ficou todo mundo no mesmo teto toda hora. Se vendo todo dia, toda hora. Dependendo do tamanho da casa, né? Aí fica um em cada cômodo. Mas se for tudo pequeno, está todo mundo olhando para o outro o dia inteiro. Então, quando você for mudar alguma coisa, você está... Senta, turma, vocês não acham que a gente precisa mudar alguma coisa aqui? O tempo não está pedindo para a gente mudar alguma coisa na nossa vida? Não precisa mudar. E mais, seja disposto a aceitar e se ajustar às mudanças que Deus está pedindo de você. Sabe, porque às vezes, gente, o problema não é o outro, não, às vezes o problema sou eu. E eu tenho que entender isso. Eu não estou trazendo culpa para ninguém, não. Sabe por quê? Porque problema a gente resolve. É só a gente querer, a gente fala: não, eu vou mudar. Quando eu vou aconselhar casal, eu sempre falo isso. E aí, o que você pode fazer para melhorar esse negócio aí? Ah, não, pastor, ele que... Não, pera lá, o que eu estou falando? Vamos ver a sua parte, depois nós vamos falar com ele. Ou depois nós vamos falar com ela. Ambos têm que fazer. Se cada um faz a sua parte, tudo fica certo. E deixa eu correr aqui. E quando o sucesso te alcançar, sabe o que você vai fazer? Você vai acreditar toda a honra e toda a glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque foi Ele que te deu instrução para ter sucesso. Então essa noite Deus está falando para você assim: ei, eu quero te dar êxito. Eu quero que você tenha êxito. Você já viu aquela, parece, você já ouviu dizer isso? Alguém dizer assim para você: ó, a vida muda quando a gente muda. É verdade. É verdade mesmo. Isso não é chavão não, gente. Porque às vezes a gente se percebe nesse processo: puxa, eu preciso mudar mesmo. Eu não posso ser assim a vida toda. Gente, eu tenho percebido uma coisa na minha vida: tem gente que está abrindo mão de coisa tão boa por impaciência, está abrindo mão de coisas tão excelentes que Deus confiou para ela, e vai jogando fora, e vai jogando fora, e vai jogando fora, e lá na frente a pessoa se lamenta. Eu vejo isso todo dia, minha gente. Eu vejo isso todo dia. Você acha que eu e a Neuma, que não teve um momento na nossa vida
que a gente acordou de mau humor, acordou mal-humorado, e a gente olhou e disse: eu estou cansado de tudo que a gente está vivendo, vou parar com isso, vou parar com aquilo. Mas aí Deus vinha e dizia: ei, paciência, calma. E daqui a pouco a gente estava de novo no eixo com Deus, sabe, alinhado com os propósitos de Deus. Se alinha aos propósitos de Deus, sabe, começa a se olhar no espelho, começa a se perceber, começa a deixar o Espírito de Deus transformar você. Começa a dizer: Espírito Santo, trabalha na minha vida. Espírito Santo, me muda. Espírito Santo, me transforma. Espírito Santo, me faz um novo homem. Espírito Santo, me faz uma nova mulher. Espírito Santo, me faz um novo jovem, uma nova jovem. Espírito Santo, por favor, me faz ter êxito na minha vida. Êxito, Senhor. E aí você vai ver a graça de Deus te alcançar. Você vai ver a graça de Deus te transformar. Fiquemos de pé.